colocando o celular aqui no silencioso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Isso aí. Tudo certinho, Júlio? Boa tarde. Tem a Sara que está Tarde. aqui. Olha, gente, bom, temos o Rodolfo, a Flávia e a Sara. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos aqui para ver quem vai chegando, que eu queria dar uma contextualizadinha, explicar para vocês aí, né, o que é atividade. Fiz o convite para o Júlio. Estou tentando trazer o Júlio para mais umas ideias aí que a gente está batendo umas bolas. E... Deixa eu... Sem... Já que eu estou sem a minha imagem, pelo menos eu vou deixar uma telinha aqui, uma compartilhadinha, alguma coisa por enquanto. São 4h05, que era o prazo que eu queria dar uma esperadinha. Gente, acho que a gente começa aqui. Até coloquei para gravar, tá? Só para dar um informezinho aí para vocês. Espera que eu tenho para gravação. Bom, nós estamos aqui hoje, eu fiz um convite para o professor Júlio, tem uma rodada, acho que todo mundo aqui viu o material de divulgação, né? A gente está retomando uma atividade de extensão da universidade, que é o programa Relei Fazer, que é um programa de promoção de leitura. Eu trabalho com esse programa já tem alguns anos, e a gente deu uma reformulada, deu uma atualizada nesse programa de extensão, e a ideia agora é ter um instrumento dentro da UFES, é ter um instrumento com o IFES, eu estou trabalhando muito com o IFES, para que a gente possa facilitar as ações de promoção de leitura, que a gente possa dar mais visibilidade, né? Ajudar quem já faz atividades de promoção de leitura e também desenvolver algumas atividades de promoção de leitura. Sendo que a gente não trabalha só com a leitura literária. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante de estar colocando, né? Quando nós, professores de português, começamos a falar em promoção de leitura, a gente sempre está falando da literatura. E não é, né? Leitura é uma coisa muito ampla, é um instrumento muito amplo para a gente usar. Bom, o que acontece? Eu estou trabalhando hoje com o pessoal da Fábrica de Ideias. Dentro da Fábrica de Ideias, que é uma unidade do IFES, né, que é uma área de trabalho do IFES, está em fase de instalação, fase de montagem. Nós estamos experimentando essas formas, por exemplo, as formas de promoção de leitura, a gente está fazendo isso lá. E aí, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando sensibilizar os alunos de cursos tecnológicos, sensibilizar os alunos de humanidades a ter mais contato com tecnologia. E aí a gente chega na ficção científica, a gente chegou na ficção científica, de uma maneira gostosa de promover a leitura, que casa com outro universo que hoje é estratégico e fundamental, que é a ciência, né? Estamos no mundo Bolsonaro, as pessoas estão aí negando a ciência, então a gente precisa entender de novo como fazer a ciência estar circulando, né, com as pessoas, valorizar o papel da ciência e fazer uma coisa que a literatura faz, que a ciência não faz muitas vezes, que é criticar a própria ciência. Né? A gente está falando aqui muito sobre esse negócio de dar valor para a ciência, né? Dar valor para a ciência, mas toda forma de organização social pode caminhar para um totalitarismo. Né? A gente vai falar das distopias aqui. Deixar o mundo na mão dos cientistas pode ser muito complicado também, né? Pode ser um processo muito complicado em termos de história e de civilização. Né? O que os cientistas dão conta de fazer ou não. E aí chega na ficção científica, uma maneira lúdica, né? Uma maneira divertida, uma cobrança da nossa época, né? A educação tem que ser divertida, a educação tem que ser divertida. Isso é verdade até certo ponto, né? Nem sempre aprender é tão prazeroso quanto a gente gostaria que fosse, mas quando pode ser prazeroso, por que não? Né? Então, trazer esse universo aí. E aí, gente, nós hoje estamos fazendo uma inauguração. Nós estamos abrindo, né, reinaugurando o próprio programa. Essa é a primeira atividade oficial que a gente está fazendo do programa Relei Fazer em 2021. Então, Júlio, você foi convidado aí muito a dedo, eu acho que você se identifica muito com a causa. E o que a gente está fazendo? A gente está abrindo uma temporada de clubes de leitura. A gente está abrindo uma agenda de clubes de leitura. Que não somos só nós do Relei Fazer, eu, a Flávia hoje, né, mais algumas pessoas que estão envolvidas. Não somos só nós, a ideia é que a gente produza algumas coisas e que a gente ajude a divulgar outras coisas que estão sendo feitas. Essa é a tônica do programa Relei Fazer, essa é a lógica do Relei Fazer. Ser um programa meio, né, ser um metaprograma, né?
O Júlio depois pode falar um pouquinho de meta-história para nós, desse meta aí onde que ele entra no conjunto das coisas, né? Como que ter algo no meio ajuda o conjunto a acontecer, né? Ajuda a entender o conjunto e fazê-lo acontecer. Bom, então a gente está abrindo uma temporada. Hoje aqui não é um clube de leitura, tá? Hoje a gente veio fazer um bate-papo, a gente veio trocar uma ideia, dar uma localizada um pouquinho aí, né? Mas acho que todo mundo que chega perto da ficção científica já tem uma ideiazinha do que ela é, do que ela tem, certo? E aí a gente vai fazer um bate-papo, uma conversa inicial, né? Que é essa mesa virtual. Eu e o Júlio vamos falar aqui um pouquinho. E depois a gente abre um pouco para conversar com vocês, para explicar um pouco melhor como vai funcionar, né? Na parte final, eu volto para falar um pouco sobre como vai funcionar a dinâmica dos clubes de leitura. A gente quer fazer uma rede estadual de leitores. E aí a base para a rede de leitores é a ideia de comunidade. Leitor não é sozinho, né? Uma rede não é um indivíduo. Uma rede é um conjunto de pessoas. Então, como fazer particular? E aí vocês já vão estar no convite aí que a gente está puxando, a partir de hoje, uma agenda, né, de continuar o clube de leitura de ficção científica ou avançar para outras leituras. Bom, então, eu vou pedir para o Júlio, né, se apresentar aqui, dar uma localizada para todo mundo, né, quanto ele quiser aqui. E, Júlio, não temos aqui um tempo, tá? Mas você fica à vontade para você falar 10 minutos, 15 minutos, 20, quanto tempo você tiver afim. O que eu pedi para o Júlio fazer, gente? É para ele fazer um histórico do interesse dele. Ele é um estudioso, ele é um pesquisador que gosta da ficção científica, que gosta particularmente do tema da distopia, ele vai falar isso, né? A utopia e a distopia e tal. E aí acho que ele se apresenta e ele coloca um pouco por onde que ele passa, que tipo de contato que ele tem com esse universo, e depois a gente abre aí o microfone para os convidados, para os participantes também poderem entrar na conversa. Júlio, seja bem-vindo. Microfone, Júlio. A tecnologia está sempre passando a perna em mim. Mas obrigado, Orlando, pelo convite, tá? Uma boa tarde para vocês todos aí, Rodolfo, Flávia, Sara. Para mim, uma enorme satisfação, tá? Receber esse convite tão carinhoso do Orlando, que é uma pessoa muito séria, muito envolvida em tantos projetos bacanas, né? No passado, no presente e outros que vão ainda ocorrer no futuro. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele tem feito aí, de semeando, né? Muitos projetos envolvendo a comunidade, né? A literatura, mas também problemas de ordem ética, né? Do mundo contemporâneo. Isso é muito legal. Enfim, eu sou do departamento de História, eu trabalho com um campo bem específico da história, que é a teoria, e metodologia da história, e as minhas pesquisas se voltam para... O Orlando brincou aí com a ideia da meta-história, mas é exatamente isso, quer dizer, o que nós chamamos de história, ciência histórica, na verdade são textos, são narrativas produzidas sobre o passado. Então, o texto histórico não é o passado. Ele, ontologicamente, ele tem uma outra natureza, uma outra virtude. E durante muito tempo, as historiadoras e os historiadores não deram muita bola para essa dimensão literária, né, para os aspectos ficcionais da narrativa histórica e da importância de discutir isso seriamente. Então, foi daí que vieram os meus interesses. Então, eu trabalho com alguns autores que lidam com dois aspectos importantes, né? Um deles é a própria narrativa, as convenções de ficcionalidade, as convenções de veracidade, né? A questão do verossímil, né? Na história. E a outra é a imaginação histórica, ou imaginário, né? Que não só do passado, mas também do presente. E são essas duas questões, fundamentalmente, a narrativa e a imaginação histórica, que me conduziram ao problema das distopias e das utopias, Orlando. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente pensa no tempo, não há uma separação é, é, abrupta, radical, né? Entre passado, presente e futuro. Na verdade, há um contínuo. Então, essas cisões são arbitrárias, são construções, né, a posteriori. Então, o tempo em si é um fluxo, e esse fluxo corre. E a percepção do tempo pelas pessoas, pelas sociedades, pelas comunidades, pelas épocas, elas têm ali seus ritmos, elas têm ali os seus significados, e isso é o que a gente chama de historicidade. Então, enquanto teórico da história, a minha preocupação com a narrativa
e com a imaginação histórica, me conduziu ao problema da temporalidade. Quer dizer, como é que as pessoas no passado projetavam o futuro, né, ou pensavam o seu próprio tempo, a sua época, e, sobretudo, como é que nós, historiadores e historiadoras no presente, também projetamos essa nossa historicidade, essa nossa consciência histórica nesse objeto que é o passado, mas também na própria imaginação histórica da nossa época, do nosso tempo. Então, foi por isso que as distopias e as utopias vieram. Porque, no primeiro momento, eu comecei a estudar as distopias, e aí eu escrevi um livro sobre isso em 2017, que, por sinal, mandou muito bem, caminhou muito bem, me projetou nacionalmente, foi muito legal. Já está na terceira edição o livro, vendeu bem, está super legal. E aí, além dele, eu desenvolvi um trabalho de iniciação científica com os meus alunos e alunas, né, na UFES, voltado para o tema literatura distópica. Então, a gente pegou algumas obras distópicas na literatura brasileira, mas também na literatura estrangeira, sobretudo norte-americana, para discutir isso, as distopias, naquela chave de leitura da narrativa, da imaginação histórica, da projeção temporal, do medo do futuro, do fechamento do futuro, a questão da tecnologia, dos avanços do capitalismo de controle, do capitalismo de vigilância, enfim, existe uma gama de questões interessantes da nossa época que alimentam o imaginário sobre o futuro, da mesma forma que são questões que imaginaram o imaginário, por exemplo, do Isaac Asimov, lá, né, quando nasceu na década de 20, então quando ali a partir dos anos 30, 40, mergulhou numa literatura muito específica, muito particular, e ele era cientista, tinha uma formação acadêmica, né, Orlando? Inclusive é doutor em medicina, ele estudou bioquímica, depois fez o mestrado, né, um master, e aos 28 anos ele era doutor em biomedicina, pela Universidade de Boston. Então, assim, ele não é qualquer um, ele é um teórico, ele é um cientista que escreveu obras de não ficção, muitas obras de ficção, muitos contos, né? Então, é interessante ver esse imaginário de um judeu do Brooklyn, norte-americano, que cursou algumas universidades, de um campo muito específico, e como que ele lê um problema que, claro, passava pelo seu campo de investigação e de formação, mas que é um pouco alheio, né? Que é a robótica, que é a questão dos computadores, das máquinas inteligentes. Então, ele está inserido numa época muito interessante. E aí, esse convite de hoje me fez... Eu vi a capa e tal, eu até peguei o meu livrinho aqui, a minha edição do Eu, Robô, né? Fui dar uma olhada nisso para, de repente, a gente conversar também sobre essas questões para localizar o meu interesse. Então, o meu interesse é enorme, mas o meu interesse caminha nessa direção, quer dizer... o Rodolfo tem a mesma edição. Ele caminha nessa direção, quer dizer, eu penso historicamente esses objetos e sempre com uma preocupação de ordem ética, de ordem política, quer dizer, o que fazemos com isso? Então, em primeiro lugar, eu vejo que essa ficção científica, utópica, ela não matou as utopias, e o Asimov é muito interessante nesse sentido, porque os robozinhos deles são bonzinhos, né? Há sempre essa perspectiva de que o ser humano controla as próprias 3 leis universais, né, da robótica que ele cria, vão nesse sentido. Então, ele tem uma compreensão tanto quanto nostálgica, de um humanismo nostálgico, de que a tecnologia é positiva, que ela vai construir uma sociedade melhor. Então, ele se alimenta de forças utópicas ou de um imaginário utópico que é anterior a ele, da própria época dele e tal, romantizando, inclusive, essa figura dos robôs, e sempre com um olhar muito masculino. É legal a Flávia estar aí, porque assim, a perspectiva do Asimov é uma perspectiva muito masculina, e há uma coisa paradoxal na literatura dele, porque a personagem principal da maioria dos seus contos e histórias é a Susan Carter, que é uma mulher, e o Asimov foi muitas vezes acusado de assédio sexual, né? Ele apalpava as nádegas de mulheres, ele levou várias chamadas de atenção nesse sentido. Não sei se vocês conhecem a biografia dele. Roubou beijos, né? Então ele tem episódios de beijos forçados. Ele foi, inclusive, desconvidado de alguns lugares por conta disso, embora ele não viajasse muito, porque ele tinha medo de avião. Então, o que me interessa como historiador é pensar essa figura, pensar essas contradições e ver como que ele bebe desse imaginário lá dos anos 30, 40, que é quando está nascendo esses debates sobre a inteligência artificial, né, Orlando? E aí ver essas contradições entre o utópico e o distópico, por exemplo,
numa obra como a dele. Então, eu, como historiador, olho para esses objetos literários assim, como formas de conhecimento, né? São artefatos que trazem um conhecimento de uma determinada sociedade, né? Não só essa sociedade projetada no futuro, né? No caso das utopias e das distopias, mas também que expressa um dado presente, né? Um concreto. Porque toda obra literária é fruto de pesquisa, né? De projeto, de escrita e reescrita, de cálculo, né? Então é uma obra que leva muito cálculo, e esse cálculo é feito em função de uma dada consciência numa certa época, envolvida em certos problemas daquela sociedade. Então é isso. E aí, Orlando, é muito legal a gente juntar aqui esforços, caso vocês queiram, eu acho que faria esse convite nessa direção, de a gente poder desenvolver alguns trabalhos em conjunto. E eu tenho uma parceria muito legal lá na Universidade da Paraíba, com a professora Eudinei Carvalho, que ela tem um grupo de estudos sobre utopia e distopia na literatura. E eles traduziram um dos principais autores norte-americanos que escreve sobre distopias, que é o Tom Moylan. Então, a única tradução em língua portuguesa que tem, da única obra dele que tem em português, foi feita pelo Eudinei e o Cavalcante, não é Carvalho, Cavalcante, e o grupo de estudos dele. A gente fez uma parceria entre o meu laboratório, que é o LETS, e o laboratório deles lá sobre a utopia e distopia, muito bacana, que por sua vez eles também têm um convênio lá com a Universidade de Lisboa, com a Patrícia Vieira, que é uma especialista em distopias e tal. Então eu tenho publicado alguma coisa assim. Recentemente saiu um dossiê na revista Esboço sobre distopia, que eu contribuí com texto, está lá essa Patrícia Vieira de Portugal. Enfim, tem também um autor eslavo. Enfim, a gente tem criado essas redes, né, mais focados nos estudos de distopia. Nós não somos da área de literatura, então acho que a gente tem muito a aprender com vocês. E eu venho aqui de coração aberto para a gente trocar essas experiências e com muita vontade de não só eu, mas os meus orientandos, de colaborar aí com esse projeto que vocês querem desenvolver. Ô, Júlio, Falei muito, né? muito legal, muito legal. Então, assim, o nosso calendário oficial, né, nossa atividade oficial do Relei Fazer não é a academia, né, não é de uma coisa de aprofundamento, mas no meu caso, né, eu estou há anos, eu dou aula de gêneros literários, me interessa, tal. A Flávia, né, está no meio da faculdade, ela é bolsista, depois ela vai se apresentar aqui também. Ela é do curso de letras do IFES, está naquele momento de entender o cenário, né, o que é potente, né, hoje, tal. O Rodolfo está aqui, que eu conheço também, posso falar um pouquinho, né? Uma pessoa muito interessada também, a gente já discutiu muito, quando ele era aluno, a gente conversava bem, a gente tinha uma troca de figurinhas. Então, assim, tem muita gente que não está aqui hoje, né? Essa coisa do dia, do horário, estou experimentando o horário, né? Para ver que horário que as atividades podem caber, que elas podem estar aqui acontecendo. Então, cara, assim, nós dois já começamos a conversar um pouquinho de fazer uma atividade, né, um trabalho, alguma coisa conjunta também. Então, assim, a perspectiva de poder aprofundar para questões mais críticas, mais teóricas e tal, pessoalmente, assim, né, lava a alma na segunda vez do dia, né? Segunda lavada da alma do dia. A primeira já é estar fazendo aqui essa atividade. Bom, então vamos voltar a conversar nisso, depois a gente vai retomar esse ponto. O que eu queria dar uma localizadinha, então, né, ainda numa questão aqui do tema da mesa em si. Ó, quero dar as boas-vindas aqui, professor Robson Malacarne, tá, pessoal? Chegou aqui, é um parceiro também de pesquisa, tá? Trabalha comigo no Núcleo Poiem, é co-líder aí, organiza o Núcleo Poiem. Depois no finzinho, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre ele. Seja bem-vindo, Robson. Robson, fecha só seu microfone, que fecha para você. Bom, então, a gente tem essa questão, o Júlio foi pontuando já algumas coisas, muito legal, tá, Júlio? A gente falou assim, eu fiz o convite muito no susto, então eu falei, fica muito à vontade, mas ele já pegou a veia aqui. Já foi para algumas questões que são as questões, né? A primeira delas, eu acho que quando a gente começa a se aproximar de uma literatura como a da ficção científica, aquele tapa na ingenuidade, né? O gênero de ficção científica, o sério, né? Claro que tem, né? Mas o gênero, como toda a literatura e tal, ele joga muito para essa questão da consciência. Então a gente fica falando que literatura é entretenimento, e né? A gente lê para se divertir, a gente vê filme para se divertir,
mas tem um componente ali que, para mim, é a pérola da coisa, né? A literatura, a história, a historicidade, eles são elementos que constroem consciência. E a grande questão, até da educação, né? Eu fico sempre discutindo muito assim que escola não é para formar para mercado de trabalho. Nem faculdade, nem universidade devia ser para formar para mercado de trabalho. Devia ser para formar consciência. Se a gente sai consciente, a gente vai para onde precisar. A gente faz o que for necessário, onde for, onde tiver demanda, né? E a gente não trabalha com formação de consciência. A gente trabalha com formação de competência. A gente trabalha com desenvolvimento de técnica, de habilidade, né? Quando a gente está falando profissionalmente, que todo mundo aqui é adulto, né? A gente está já no mundo da formação para o adulto, a gente fica falando dessas coisas que vão se traduzir no seu arsenal, no seu diferencial, na sua competitividade e tal. E depois a gente chega à grande conclusão que se o mundo for competitivo, ele vai dar merda. Né? A grande questão que está dada é que se a gente estiver numa civilização com uma tônica de competição, as metáforas da guerra, né, que são ancestrais, a gente volta para um monte de questões que estão aí no discurso da gente no dia a dia, a gente está amarrado dentro de uma lógica. E aí a gente volta para a ideia de consciência. Né? Nós somos guiados por que tipo de lógica? Essa é uma questão fundamental, né? E é muito difícil a gente entender esse tipo de coisa quando a gente está imerso na oralidade. Né? A gente não entende quem a gente é quando a gente fala. A gente entende quem a gente é quando a gente escreve e quando a gente lê. Porque dá o tempo, né? O tempo da escrita, o tempo da leitura, ele é um outro tempo para a consciência, para formar consciência. Bom, eu separei aqui uns tópicos, gente, só para dar uma marcadinha aqui, que então a gente vem com esse universo, né? Como o Júlio pontuou uma coisa muito legal, né? Que são esses estereótipos da percepção sobre a história. Né? Então a gente tem um modelo na cabeça da gente, passado, presente e futuro, aí começa a quebrar umas caixinhas, aí essas caixinhas são segmentadas, aí uma hora o presente não é mais o passado. Aí uma hora o presente não é mais o futuro. E aí tem uma hora que desconecta tanto que parece que eles não se encontram. Parece que eles não são mais o mesmo mundo. Parece que eles não estão vindo do mesmo mundo. Né? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Tal. Eu sou um pouco um ativista de política de leitura, economia criativa, política da economia criativa. Uma das coisas mais desanimadoras que existem hoje, que existe hoje para alguém que está com uma perspectiva de ativismo, é começar a conversar com os políticos, é começar a conversar com hoje não chama nem de político, a gente chama de gestor. Político hoje não chama mais político, a gente chama de gestor. E o discurso do gestor público hoje é esvaziado de história. Os caras não mencionam nada. Parece que o mundo é só o presente, ou contínuo presente. Estamos imersos num contínuo presente, e aí é um presente que quer referenciar a si mesmo como cadeia lógica. Né? O mundo é a partir daquilo que ele está dado. Nós temos que fazer aquilo que o mundo é. Mas o cara não quer abrir uma cortininha para o que está lá. E aí você vai conversar com o cara. Eu estudo, por exemplo, política de desenvolvimento. Então você vai falar de um Celso Furtado, você vai falar, sei lá, de Getúlio Vargas. Não existe. As pessoas não consideram, né? Então tem uma coisa que começa a ser uma coisa de apagar a importância da história. Acho que o Júlio pode, em algum momento, comentar a coisa da regulamentação da profissão do historiador, né? Essas coisinhas assim que vão marcar. Pô, por que é tão difícil garantir a uma categoria o seu registro, a sua coisa de estar ali dentro do quadro social, né? Do quadro societário? Por que é tão difícil? Né? Platão está lá, botaram o poeta para fora da República. Por que tanta dificuldade de deixar o historiador fazer parte da República? Né? Então, tem uma coisa de um lugar estratégico ali que o historiador faz parte. Né? Um lugar de, aí volto para a história do lugar de consciência. Né? É uma coisa que tem muito forte. Bom, então, o Júlio também foi pontuando isso. Né? Consciência leva a gente para isso. Né? A consciência, ela é o modulador da criatividade. Né? A consciência, ela está como se a gente tivesse um aparelho, né, dentro do pensar, né, o que é o pensar da gente, e a consciência, a criatividade, ela não é uma razão, tal, né, é uma coisa, onde que está a criatividade no ser humano, né, onde é que está a musa, né, onde é que está a inspiração, o que é a inspiração, que lugar, né, dentro do pensamento está ali a inspiração, mas a inspiração, ela infla alguma coisa dentro da gente. Né? Que são os mitos, que são as memórias, que são as referências, e isso vai criando perspectiva, isso vai abrindo projeção. Então, a gente é capaz de pensar
no limite das bases de consciência que a gente tem, né? E aí vem, a literatura é uma forma cristalizada disso, do pensamento humano. Então, quando a gente vai analisar a literatura, a gente consegue ir entrando um pouco dentro desses modelos, né? Usando um pouco de sociologia, usando um pouco de história, né? Usando outras ciências também, que aí é o que a gente pode fazer de dentro da literatura, né? Raramente um estudo literário é só literário, né? Muito raro, a não ser que eu vou falar só das formas, né? Vou falar só da forma do romance. Aí, beleza, vou ficar falando só literariamente, no sentido bastante estrito. Mas a literatura, de maneira geral, hoje ela é reconhecida como uma fusão de conhecimentos, né? Tem até alguns pesquisadores que propõem a literatura como uma forma de epistemologia, que propõem a literatura como uma forma de conhecimento no nível da ciência. Ela tem uma particularidade. Eu estudei com um cara no doutorado, que era o Gustavo Bernardo, ele trabalhava com Wilhelm Flusser e tal, e eles trabalham muito com isso, né? Pega uma lógica muito dentro dessa ideia. Bom, então a gente tem uma coisa da consciência que projeta a gente para aquilo que é possível exprimir. O que eu posso falar? Para onde que eu posso levar? Que argumento eu posso defender? Eu só posso defender um argumento depois que eu imaginei. E aí está limitado. A partir do momento que você imaginou, o fato começa a estar limitado. O fato começa a estar determinado, né? Tem uma frase que a gente usa na literatura, que é uma frase do poeta Mallarmé, né? Um lance de dados não abolirá o acaso. Um lance de dados não abolirá o acaso. Mas onde é que está o acaso ali e tal? Onde é que está o controle do movimento quando você lança um dado? Está enquanto você está com a mão fechada, enquanto você está gesticulando. Ou seja, está enquanto o movimento efetivamente não começou. Enquanto você não soltou sua mão, você pode redirecionar o movimento e jogar o dado em qualquer direção, com mais força ou com menos força. Depois que ele sair da sua mão, aí ele está em movimento. Aí ele está determinado mecanicamente. Aí ele passou a ter uma determinação. Então, o nosso pensamento acontece em coisas muito parecidas, né? Meu grau de aprofundamento, eu ainda estou me aproximando do gênero, ainda estou indo com ele e tal. Então, e a ideia, volta a dizer, tá, gente? Isso aqui não é um congresso, isso aqui não, a gente está conversando a partir do que a gente já tem de uma memória desse fundo cultural, né? Que está dentro do gênero literário da ficção científica. E aí, a gente chega nessa questão de que essa determinação vai configurar essa imagem da utopia, né, para nós, na modernidade, quando que começa a se pensar na utopia, né, no começo da era moderna, então, Thomas More, para nós, né, para nossa concepção moderna, então começa ali com Thomas More e vem caminhando para nós, que é uma ideia, uma necessidade humana universal, né? Todos nós pretendemos um estado de paz. A outra coisa que a consciência empurra a gente, né? A consciência traz para a gente a perspectiva de que a segurança, que a calma, né, que as condições boas são a melhor maneira de viver e tal. Então deveríamos construir esse mundo. Precisamos caminhar na direção desse mundo. Precisamos construir utopia, né? Precisamos chegar na utopia. Só que a era moderna, ela tem uma espécie de um vermezinho por dentro que vai roendo a consciência, né? A crise da modernidade é quando a consciência vai fazendo o homem perder certas ingenuidades, certas visões. A gente vai atravessando, e aí a gente vai corroendo as bases da crença, né? A laicização, por exemplo, quando a gente sai da religião e a gente começa a entrar no estado laico, a gente começa a corroer valores. E a gente não troca por uma outra coisa, né? O Nietzsche, lá com a ideia do super-homem, Nietzscheano, tal, não sei o quê, o Nietzsche vai falar, eu preciso criar um outro homem que supere o fim da religião. A gente precisa desenvolver uma subjetividade, a gente precisa de um homem ali que ele consiga ver que não existe mais religião e que ele não desabe com isso. Isso é um super-homem lá, pelo menos a leitura que eu tenho lá do Nietzsche, para mim, passa muito por isso, né? E aí a gente chega no século XX, e aí a gente chega na sequência de duas guerras, mais uma gripe espanhola antes, que ninguém lembra mais, aquela história que todo mundo fala, já teve uma gripe fortíssima e a gente já nem lembra mais e tal. E aí, o Júlio apontou isso também, né? Os anos 20, os anos 30, né? A ficção científica está ali se conformando, ela está se colocando, mas o sentido que a ficção científica está exprimindo a partir de lá, isso é uma coisa, uma hipótese, tá, que eu estou colocando aqui um pouco, ela vem de uma coisa que a gente consegue rastrear lá na poesia, que é o T.S. Eliot com o Wasteland, né, A Terra Devastada, que é o poema, né, do T.S. Eliot, que marca lá o modernismo
começo do século XX e tal. Então, a ideia de uma terra devastada está lá na poesia, não é ficção científica, né? Um poema, está lá super tranquilinho, mas o que acontece? Ele cristaliza um imaginário do apocalipse, do fim do mundo, do acabou a civilização. Que o Freud, por exemplo, tem lá o livrinho dele, né? O mal-estar da civilização, né? Essa coisa de que tem uma coisa, algo de podre no reino da Dinamarca, né? Uma frase do século XVI. Tem uma coisa sempre tá podre ali, que é o capitalismo, ele sempre vai... tudo é muito bonito na superfície, no capitalismo, dentro da modernidade, e aí quando você entra dentro da estrutura social, você vê uma podridão. Né? Eu não vou lembrar, né? Morlocks, vocês lembram desses personagens? Acho que é do H.G. Wells. Né? Tem uns Morlocks que vivem sempre no submundo, eles são deformados, e aí sempre tem uma coisa meio grega, apolínea, né? Uma cidade dourada de sol, e aí vem, o ser humano está sempre fazendo a dominação, sempre tem uma classe sobre a outra, sempre tem alguém sendo explorado para alguém criar uma projeção de vida feliz e tal. Bom, então isso vai dando um pouco essa passagem da utopia para a distopia, e aí foi o que o Júlio colocou. Então, para mim, na literatura, lá tem uma coisa que é isso, assim, no meu caso, até pela questão da força de ofício, né, a gente vai muito nos poetas para procurar imagens fundadoras. Né? Na verdade, as imagens fundadoras, elas remetem para mito. Elas remetem para o mito no sentido antropológico lá. Né? É a maneira como a gente organiza o mundo e a gente acha que o mundo está fazendo sentido. Né? As coisas no nosso mundo caminham para uma exaustão. O capitalismo caminha para uma exaustão. Por mais que a gente fale que o capitalismo é vitorioso, ele está estrangulando o mundo. Então, se ele continuar desse jeito, ele vai destruir a civilização como a gente conhece. E aí a gente vai para a barbárie, e aí a gente vai para o fim do mundo, e aí a gente vai para o apocalipse. Então, essa pedra está cantada desde pelo menos a Primeira Guerra. Desde a Primeira Guerra Mundial, a gente tem isso muito claro, dentro da cultura de massa, vai saltando, vai aparecendo. O futuro não parece ser bonito. O futuro não parece ser bonito. Porque só lá no Gênesis, né? Enquanto a gente tinha a religião te garantindo uma visão de futuro otimista, progressiva, né? A primeira revolução industrial que você está ali vendo, olha como essa tecnologia vai mudar a vida da gente. A gente não vai mais precisar fazer força. Né? Se a gente quiser traduzir a Revolução Industrial, né, o grande pensamento humano da Revolução Industrial, a gente não vai precisar mais fazer força. Por quê? Porque as máquinas vão fazer força para nós. Hoje, o que está acontecendo? A frase talvez seja: nós não vamos mais precisar pensar, porque a máquina vai pensar por nós. E aí vem, isso pode ser bom, o Asimov tenta puxar questões, aspectos positivos nisso, e muita gente vai falar, não, isso é uma alienação. A gente começou falando de consciência. Né? A consciência é um exercício. Se eu não pensar por mim, eu não tenho consciência de mim. Então, hoje a gente tem um dilema que está dado, né? Essa semana eu li um artiguinho falando sobre algoritmos que já existe uma dinâmica social, socioeconômica, em que alguns algoritmos hoje determinam vida e morte para as pessoas. Então, a questão ética da inteligência artificial, fazer escolhas por um ser humano, né? Temos uma mesa de cirurgia. Quem vai para a mesa de cirurgia? O Júlio ou a Flávia? E aí vai ser um robô, vai ser uma inteligência artificial numa caixa preta que ninguém sabe como pensa. E ela está tomando a decisão por nós. Então, é nisso que nós estamos. Aí volto para a frase do Júlio, né? Futuro, passado e presente se misturam. Na nossa época, mais ainda. Se tem uma época onde as coisas do passado, do presente e do futuro estão misturadas, é a nossa. Né? No Brasil, então, né? Somos extremamente arcaicos. Né? A quantidade da população que ainda está no analfabetismo crônico, uma população imensa. Né? E a gente tem aquele cara que escreve, né? A Flávia agora está lá no Colab, está com Python. Né? Você escreve o programa de computador como se ele fosse um Google Doc, como se ele fosse um arquivo de texto. Né? Ninguém mais escreve programas hoje em pacote. Você escreve o programa dentro do editor e roda o programa direto dentro do editor, como se você estivesse escrevendo um texto. Eu já tenho um livro aqui sobre retórica de programação, para vocês terem uma ideia. Baixei uns e-books aqui sobre retórica e programação. Programar tem uma retórica, a gente acha que é uma linguagem neutra, que é o inglês simplificado, que é o inglês instrumental, e não, tem textualidade lá dentro também, uma cadeia de textualidades. Bom, gente, eu vou correr aqui para não perder o tempo da gente, mas então a gente vai ter esse movimento aí, que é essas duas imagens, né, utopia e distopia, e dentro delas a gente começa a moldar narrativas. A gente começa a fazer narrativas caberem dentro desse princípio de sentido, dessa unidade de sentido. Né? A coerência, a harmonia
ou a decoerência, a desarmonia, e aí vem aonde? Porque nem toda distopia é uma distopia da violência, nem toda distopia é uma distopia da falta, né? Fahrenheit 451, né? Então você não tem falta lá, as pessoas estão recebendo tudo, né? Recebe sua droguinha, recebe seu cafezinho, recebe a televisão de terceira, quarta dimensão, então não tem um problema ali de suprir carências físicas, materiais, né? Como 1984, por exemplo, tem, é outro planeta, outra coisa que está acontecendo. Bom, o Asimov, né? Isso aí, Júlio, que você falou do assédio sexual, tá, cara? Não sabia mesmo, né? Coisinhas, notinhas que a gente tem que estar trazendo, com certeza. Essas coisas aí de pensar como é que essas coisas se misturam. E, ao mesmo tempo, um monstro, né? O cara publicou 500 livros, né? Entre editar e publicar de mão própria, de punho próprio e tal. O Asimov chegou a quase 500 livros. Algumas pessoas botam alguns pacotinhos lá para fechar a conta dos 500 gols. Aqueles que não foram arbitrados, eles botam lá dentro também. Mas o cara chega em 500. Então, uma pessoa que escreveu, ou volto a dizer a palavra consciência, uma pessoa que acompanhou, que monitorou editorialmente 500 obras, tem uma visão, não tem como. A pessoa vai ter uma visão muito grande. E se a gente começa a olhar no Asimov, começa a entrar, eu já fui atrás um pouco, que tem disponível nele de PDF por aí, ele escreveu muito sobre história. E ele escreveu muito sobre história antiga, né? Então, assim, uma das maneiras que a gente tem de perspectivar futuro é a gente olhar pelo retrovisor, vamos essa imagem, assim, né, hoje em dia, o que é o retrovisor ou não, mas assim, essa coisa de conseguir trazer a memória, né, do passado, processar essa memória de acordo com aquilo que está impactando o presente, e aí fazer uma projeção para o futuro, que vai ter suas distorções. Né? O pensamento do Asimov de 50 anos atrás, para algumas coisas está imbatível, está em pleno vigor, e para algumas coisas a gente vai poder. É outra coisa da literatura, né? Que parece que a gente não pode criticar o grande autor. Não existem autores perfeitos. Não existem, nenhum falante da língua fala 100% com perfeição. Então, claro que o Asimov tem lá os seus erros de cálculo, seus exageros, suas interpretações que podem ser questionadas. E aí é uma parte da crítica, né? Uma parte da leitura para se procurar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa visão aguda, né? Eu até notei aqui, né? Um dos últimos humanistas. Asimov é um humanista, é um cara que ele está lá com a ciência natural, ele está com a ciência humana, ele está com a história da arte, ele está com a história da religião, e ele está tentando sintetizar isso tudo num pensamento, ele está tentando sintetizar isso tudo numa consciência. Né? Então, num primeiro momento, o que a gente enxerga? Uma produção de cultura de massa. O que o Asimov está fazendo? Produzindo massa, produzindo cultura massivamente, para distrair adolescente, né? Para distrair aquele adolescente com espinha na cara que não consegue se relacionar socialmente e tal, que tem o seu isolamento. Então, quer dizer, isso é muito pobre para se olhar a ficção científica. Né? Ela é isso também, ela é para adolescente, ela é uma estratégia de mercado, não é que não é isso, mas ela tem camadas. Né? E aí, quando a gente vai pensar pela história da cultura, a gente tem que ir vendo como separar essas camadas para pensar ali o Asimov, por exemplo, para pensar a ficção científica. Né? Bom, aí, né, o Asimov, então, ele é o Papa, a gente vai entrar nele, ele é o objeto para a gente trazer, fazer o repertório de leitura, né? Então, sequenciar, né? Vamos pegar textos, vamos pegar contos, vamos pegar romances, não só nós aqui. A ideia é fazer o quê? Uma campanha, o convite que está sendo feito para vocês é participar de uma campanha para trazer mais gente do Facebook, trazer mais gente do Instagram e, principalmente, estudantes de ensino médio, estudantes de ensino superior, estudantes da UFES, do IFES, de faculdade particular, conseguir juntar essas pessoas para que elas possam ler juntas, né? Nem ler com a gente. A questão nem é que a gente tem que estar junto com eles. É provocar essas pessoas para elas, pautar essas pessoas para elas saberem que isso existe e que elas priorizem. Porque saber as pessoas até sabem. Mas por que ler o Asimov na frente de outra coisa? E se não for o Asimov, por que ler o Mary Shelley? Então vamos ler Mary Shelley. É o Nietzsche, vamos ler o Nietzsche. O que é importante? Não só como literatura, como filosofia, como história, como sociologia, o reler e fazer aí o programa de extensão como um todo, a gente está muito desperto para isso. Precisamos voltar a valorizar, porque a gente precisa sinalizar para as pessoas o que é importante. Porque pensem que o país está no caos desde 2013, para uma educação que já era complicada. As pessoas estão sem referência.
Porque parece que tudo está acessível, que essa história do Google, a gente pesquisa, a gente acha tudo, mas se a gente acha tudo, tudo tem a mesma, tudo está nivelado, tudo parece igual. E aí a gente começa a acumular 20 e-books, 30 e-books, 50 e-books que a gente nunca vai ler. Porque como a gente não sabe o que é o prioritário, a gente não consegue selecionar aquilo. Para o estudante, isso para mim é um fato. Todo estudante que eu converso hoje, todo estudante tem mais livro na sua estante do que dá conta de programar a leitura. Não é nem que, não é que a pessoa vai ler de verdade. Nenhum de nós vai ler todos os livros que tem, isso é um fato. Mas, pelo menos, a gente sequenciar. Desse eu vou para aquele, depois eu vou para aquele. Pelo menos 2, 3 livros, né? A pessoa está no horizonte, porque ela está construindo cadeia de raciocínio, ela está construindo cadeia de argumentação. Bom, então, assim, a escola hoje precisa disso. O professor de português não dá, e os outros professores não são nem chamados para fazer esse tipo de trabalho. Então, essa é a parte mais séria, mais educacional, mais institucional do trabalho que a gente está chamando aqui. Bom, e o Asimov, então, é o nosso carro-chefe. Aí vem a questão em si. Júlio, eu estou falando aqui para caramba, tá? Você fica à vontade, tá? De dar uma entrada. Só vou fechar mais esse pontinho aqui, que eu acho que é uma coisa que é importante para a gente voltar e socializar, que é a caracterização em si disso que a gente está. Inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. Todo mundo está falando. Né? Tem ninguém que está atento que não esteja falando sobre inteligência artificial. Mas até onde a gente aprofunda, até onde a gente entende, até onde a gente consegue entrar. Né? Então, eu tenho 2 caminhos para isso. Eu vou pegar um manual de programação de computador, eu vou pegar o cara da informática, tal, eu vou começar a entender com eles, com os especialistas de tecnologia, quais são as questões reais da inteligência artificial, ou eu vou para a literatura, ou eu vou para o cinema, ou eu vou para os quadrinhos, ou eu vou para os games, porque ali o imaginário ele sintetiza muita coisa que está dentro do campo científico. Né? E isso vai dando perspectiva, isso vai dando visão. Tem que ter um cuidado muito grande, porque a literatura, né, a ficção não é a realidade, tem que estar ali. E aí é um check, volta para a consciência, volta para a capacidade crítica do leitor, é o check do leitor de estar checando um pouco as fontes. Né? Aquilo que o livro me disse, deixa eu ler em mais outro lugarzinho para ver se aquilo confirma, né? Se aquela questão lá, se ela se confirma ou não no argumento. Bom, a gente tem, gente, uma questão que eu acho que é muito séria, de tudo que eu vi nos últimos... Desde 2018, a gente voltou a falar muito sobre inteligência artificial. Ela né, entrou no cenário de novo, o Google botou uns módulos aí de processamento de linguagem natural, tal, o BERT e tal. Só que isso está disparando para nós. Só que eu já participei, mesa virtual, né, de ficar, não eu falando, mas vendo muitas outras pessoas que vêm apresentando e tal, e as pessoas vão falar de inteligência artificial, em nenhum momento elas definem nem o que é artifício, nem o que é inteligência. Primeira coisa que eu acho assim, como é que você está discutindo uma coisa que você não fala sobre os elementos? Né? Então as pessoas ficam muito afogadas no assunto, porque o assunto é caudaloso, é muita coisa acontecendo de tecnologia hoje, de inteligência artificial, e aí às vezes me dá a sensação de que as pessoas não estão indo no ponto na discussão, porque nós estamos falando de uma questão pela humanidade dela. Para o robô, está pouco se lixando, o robô está nem aí o que é ou não que estão pensando, o que estão dizendo. Nós é que estamos criando um espaço histórico, né? O lugar da inteligência artificial como uma função social, como uma função econômica. Mas peraí, o que a gente está botando na roda? Né? Então, assim, inteligência, né? Inteligir, né? Inteligere, né? Legere, né? Conectar, né? Inteligência é conexão entre dados, é relação entre dados, né? O pessoal lá na teoria da informação vai falar sobre a redução da incerteza, né? A base da informação, né? Reduzir incertezas e tal. Então, o intelecto, né? É aquela cercada que a consciência faz, né? Porque a intelecção é consciente, você olha para alguma coisa, você busca com a sua consciência o que está dado ou não dentro de uma situação, e aí você começa a fazer relações. Aí a gente vai falar operações cognitivas. Aí a gente começa a entrar lá no mundo da cognição, de fato e tal. Que aí vem, para quem é técnico hoje, isso vai longe, e para a gente, na área da educação, eu vou falar área da educação, porque todo mundo que eu estou olhando aqui é educador, né? Na educação a gente para. A gente lê um pouquinho do Piaget, talvez um pouquinho mais um outro ali e tal, mas quem mais chega perto dessas questões para nós diretamente é o Piaget. Tem a galera do interacionismo simbólico, que chega aí no Vygotsky e tal, mas a gente não objetiva muito. A gente fala dos conceitos e a gente não objetiva muito o que a gente enxerga ali
como inteligência num sentido prático. Quando a inteligência é levada para dentro desse ambiente da programação, tá? A inteligência é basicamente reduzida a uma ideia de reconhecimento de padrões. Tá? Tudo que a gente for ler, né, de inteligência artificial que os caras estão colocando, é uma coisa que você pode virar e falar assim, eu tenho um processador com 500 milhões de transistores, que não sei o quê, que tá. O que seu computador faz? Ele reconhece padrões. É isso, não tem muita coisa. Aquela história de que no fundo, a computação é sempre o 0 ou 1, né? Na base, é sempre muito simples. Em algum lugar, aquilo é extremamente simples. A questão é ter velocidade de processamento para conseguir pegar muitas unidades simples e sintetizar num objeto complexo. E passar isso para um objeto sintético, para um objeto complexo. Essa é a dificuldade, é o que a inteligência está caminhando. Para vocês terem uma ideia assim, de escalas, né, de estágios, quando a gente discute teoria da informação, a gente trabalha em 4 níveis a informação, a construção da informação. Quer dizer, a informação está dentro de uma escala de 4 níveis. A gente fala que a gente tem os dados, né? A gente tem a informação, a gente tem o significado e a gente tem o sentido. Então, 2 dados se combinam e formam uma informação. 2 informações se combinam e formam um significado. 2 significados se combinam e formam um sentido. É bastante simples, é uma lógica simples. O problema é o que acontece de particular dentro de cada uma dessas órbitas. Qual é a diferença entre informação e sentido? Qual é a diferença entre significado e sentido? Então, a galera de programação hoje está doida atrás disso. Esse é o graal. É isso que a galera está pesquisando, é disso que eles estão indo atrás. Vocês vão ver essa escala que eu falei refletida na... Vocês vão ver essa escala refletida eu fui olhar aqui que alguém entrou aqui na mesa e me perdi. Assim, quando a gente fala web, a gente não falava web 2.0, aí depois começou a falar web 3.0, e agora a gente começou a falar em 4.0. Cada número desse é porque a tecnologia saltou uma instância de processamento. Né? Hoje, nós estamos na web 2 para a web 3, a gente está na web semântica. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em web semântica. A web semântica ainda é a web de significados. Né? A próxima computação, a próxima grande computação, ela vai jogar a gente diretamente dentro da produção de sentido. As máquinas vão começar a ser capazes de produzir sentido. Como que elas vão fazer isso? Provavelmente com a computação quântica, que é uma computação baseada em estados. Né? O que é o sentido? É um estado do corpo. O corpo sente uma coisa, de uma vez só ele faz um registro. Né? Então, a computação está começando a chegar nisso, a computação quântica é isso, mas aí vem como programar a computação quântica, né? Como fazer um programa de computador entrar dentro de um átomo. Né? Como é que você vai fazer isso? É um problema dos caras lá e tal. Mas isso vai trazer para a gente a disponibilidade, uma perspectiva, uma hipótese de uma consciência completamente externa a um corpo humano. Pela primeira vez na história. Né? O que a gente faz até hoje? Né? Quando a gente fala, a gente sopra, né? Pelo som da nossa voz, a gente empurra a nossa consciência, mas ela já está determinada. A gente vai começar a emular, a gerar uma consciência que não surgiu de dentro de um corpo humano. Né? Isso, sei lá, mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos. Vamos botar aí, né? A velocidade do desenvolvimento a gente não consegue prever, não tem como. Pode ser, demorar muito mais ou pode ser esse tanto aí. Então, gente, hoje, desculpa que só fechando aqui. Então, hoje a gente tem coisas que elas vão mais ou menos nessa escala que eu botei aí na tela para vocês, né? A gente tem basicamente são reconhecimentos de padrão. Aí a gente começa a entrar dentro do machine learning, eu ensino para uma máquina. A gente começa a entrar dentro do deep learning, a máquina aprende sozinha. Né? Hoje a gente está dentro do PLN, que é o processamento de linguagem natural. Né? O BERT é um dos exemplos que a galera dá bastante. E a gente está desenvolvendo, né, essa capacidade de emular, muita gente vai dizer que não é sentido, mas seria isso, processar a própria compreensão. Né? E aí o que seria isso? Acho que quem já viu lá os testes do Schrödinger, né? O teste de Turing,
Tá? Então, é mais ou menos aquelas questões lá, né? Uma quantidade de dados sozinha não se auto-organiza. Uma quantidade de dados sozinha não ganha coerência. Então, a consciência humana, até hoje, é a que restitui a coerência entre os elementos. Então, uma causa e efeito, por exemplo, né, perceber uma causa e efeito é uma coisa, é um produto da consciência. Né? Então, a gente está deslocando isso para um outro espaço. E aí, o que vai acontecer nesse outro espaço? Quando ele recebe muito mais informação do que uma consciência humana é capaz de lidar, né? O Watson, da IBM, ele é capaz de ler 1 milhão de livros por minuto. Hoje, ele já é capaz de fazer Orlando tá isso. falando. Né? Ele é capaz de produzir isso, e eu já vi um podcast em que os caras falaram sobre duas inteligências artificiais que leem bibliotecas diferentes, elas escrevem resumos, sinopses, resenhas e tal, e elas trocam entre si, sem nenhum operador humano. Então, já existe uma língua de inteligência artificial, já existe uma biblioteca de inteligência artificial que é uma caixa preta. O ser humano, mesmo que você mostre para um ser humano, o ser humano não vai dar conta de decifrar aquilo lá. Então, esse é o ponto da singularidade que a gente está virando. Né? Que provavelmente a gente não vai conseguir contornar hoje. A tecnologia está caminhando total, né, para a gente adotar isso, para a gente aceitar isso. E aí vai ter implicações sociais, vai ter implicações antropológicas, vai ter implicações psicológicas. Né? Nós estamos mudando. Acho que nós somos a geração que já viu como as redes sociais mudaram as relações entre as pessoas. Então, dispositivos mudam as condições de existência. Né? Vou falar no Marx um pouquinho, né? As condições materiais de existência que o Marx fala e tal. Então, a gente está mudando as condições em volta de nós. Então, a gente está mudando o mundo em volta de nós. Quando a gente mexe no mundo imaterial, parece que a gente está fazendo menos isso. E aí é o pulo da antropologia, a gente não se enganar de achar que o mundo é só o mundo material. Né? Nós vestimos o mundo material com significados e com sentidos. Se a gente mexer na caixinha que produz significados e que produz sentidos, a gente perde o domínio disso. Né? Então, entrar pelo Asimov, entrar por outros autores de ficção científica, vão dar perspectivas disso. Não é para a gente concordar, muito pelo contrário, é para a gente ir acompanhar e pensar com eles. E aí a ideia do clube de leitura, a ideia de a gente fazer isso de uma maneira mais comunitária, que é trocar impressões. Né? Tecnicamente, ninguém está muito certo com o que fala sobre a literatura. A gente só tem impressões sobre a gente troca impressões sobre a literatura. Né? Ninguém tem um poder objetivo assim, de determinar. Claro, questões linguísticas, né? O sujeito diz sobre, né? A referência para que a estrutura da frase fala. Claro que essas questões elas são mecânicas, né? Numa interpretação de texto. Mas o que o texto quer dizer? O que o texto pode dizer? E o que o texto nos diz, todos nós sabemos que varia individualmente. Porque o texto dialoga, o texto reage para a memória daquele que está lendo. Né? Para todas as referências e tal que a pessoa tem, ela é capaz de acionar enquanto ela está lendo aquele texto. Né? E aí a gente vem para essa questão. Nós estamos num mundo em que a inteligência artificial, hoje, pensando pelo capitalismo, ela já foi decidida e o Brasil perdeu essa competição em termos de desenvolvimento. Nós não vamos desenvolver no primeiro momento, nós estamos para trás. Nós não vamos ter fábrica de chip, né? Nunca vai ter uma Intel no Brasil, nunca vai ter uma AMD no Brasil, nunca vai ter uma Microsoft no Brasil, nunca vai ter um Google no Brasil. E aí a gente tem que entender um pouco na diversidade do que isso pode ter, onde a gente pode acomodar os nossos mundos. Né? Os nossos mundos da UFES, nosso mundo do IFES, os mundos das comunidades, né? O mundo do trabalho, o mundo dos amigos da gente. A gente está acompanhando porque a gente está com esse olhar de ver a sociedade se transformando dentro da história. E aí a ficção científica ajuda a gente bastante. Ok. Gente, é isso. Acho que eu já atropelei aqui, já falei, porque não tem como, né? A gente gosta do assunto, a gente vai entrando, a gente vai falando. Júlio, você quer dar mais uma contra-argumentadinha aí, um pouquinho antes de eu passar para a galera? Não, acho que esse é o caminho mesmo. Penso que são problemas e são temas, mais que problemas, né? São temas fundamentais para a gente entender o nosso tempo, essas nossas inquietações, né? Do ponto de vista tecnológico, né? Do desenvolvimento do capitalismo.
e que a literatura tem uma radiografia, né, as obras literárias, que a ficção tem uma radiografia muito interessante, né? Uma radiografia sensível, que ela acumula experiências do passado, projeta expectativas para o futuro. Então, esse dado sensível a partir da obra literária, e aí eu acho que a escolha do Asimov é muito boa, podia ser o Arthur C. Clarke, podia ser, que também, né, fala muito desses mundos, do futuro, do robô, sei lá, estava aqui lembrando dos autores, o Philip K. Dick também é muito bom nisso, mas o Asimov acho que é uma escolha muito feliz, muito bacana. Acho que seria muito oportuno mesmo poder fazer amplas leituras, né, fazer essas rodas de leitura e discussão desses textos, acho que vai ter um ganho para todos nós, né, que nos envolvermos aí nisso. Esse é o caminho. E tem isso assim, o Asimov eu escolhi um pouco nessa jogadinha de tentar sair um pouco da marcação da distopia, de uma distopia marcada, porque o Asimov também tem a sua distopia ali, né? A distopia dele também está dada, tem um monte de crise que está acontecendo ali sempre. Mas eu queria pegar uma coisa que tentasse jogar um pouco para esse questionamento, né? Há uma coisa que nós estamos falando, que a gente vê na narrativa, que está lá o tempo todo, tem um conflito, tem um choque, tem uma tensão, e a gente, na nossa vida do dia a dia, a gente não tem hoje como barrar. A gente está vendo ela chegar, está vendo chegar. Um sistema chinês de reconhecimento de face na porta de um estádio, na porta de um aeroporto, te controlando, sua passagem, sua ida. Cara, isso há 15 anos atrás, acho que teria passeata na rua. As pessoas falam, não pode fazer isso, que não sei o que, tal. Acabou, passou. Né? E aí se usa uma pandemia, e aí se usa uma Olimpíada, e aí se usa não sei o que, e você vai entrando com as estratégias ali de controle, forçando o controle, forçando o controle. E a gente não tem aquele lugar mundial para tomar conta disso. E você sabe que esse software de reconhecimento aí de imagem, de face, né? Os aeroportos mais importantes do mundo estão usando isso, já usam essa tecnologia, né? O Charles de Gaulle usa essa tecnologia, aquele norte-americano lá de Nova York usa essa tecnologia, enfim, para todo lado já, né? Você já ouviu falar do sistema Guardião do governo federal? Já, mas eu nunca li a fundo, não. Então, eu trabalhei na reitoria, né? Uma época, tal, que eu fui secretário de cultura e tal, e aí me deram um telefone funcional da UFES. Aí viraram para mim quando me deram o telefone, assim, e tal. Não, Orlando, a gente sabe que você não vai falar nenhum tipo de... Você não vai fazer nada de errado, né, e tal. Mas cuidado, porque o guardião ouve tudo. O que é o guardião? Quando os celulares são funcionais do governo federal, eles são roteados e aí tem um sisteminha que fica escutando palavras específicas. Então, tem uma lista de palavras. Se você falar a palavra, você entra na escuta. Eles te jogam para a escuta, grampeado automaticamente. Se alguém vai parar para ouvir ou não, se você é relevante para ser ouvido ou não, outra coisa. Mas a sua sensação de liberdade, acabou. Você escuta uma coisa como essa, você entrou no outro planeta, você entrou numa outra realidade. Né? E aí afeta todos os comportamentos, passam a estar monitorados. Você passa a se vigiar o tempo inteiro, você passa a não sei o quê. Ok, um ambiente que pede isso. Né? Não estou dizendo que ela não peça a fala monitorada. Mas a minha sensação, né, o testemunho, minha sensação foi um choque. Falei, caramba, eu vim para ser vigiado, vim trabalhar para ser vigiado. Né? Botar câmera dentro da sala de aula de professor, né? Toda vez que se fala essa coisa e tal. Eu adoro gravar aula, adoro que o aluno grave aula. Mas quando vem por imposição, né, né? Não, não sou eu que estou botando a câmera, é outro que está botando a câmera. Já dá um tilt, a gente já começa a ficar com uma crítica, um medo do que pode estar acontecendo. Ó, a gente tem um pontinho então que eu estava falando a partir dessa história das Asimov, é que, né, então, o apocalipse, a ideia de apocalipse, de retorno à barbárie, de fim do mundo e tal, está lá no Eliot, né, no T.S. Eliot e tal. A gente tem, eu gosto de identificar isso com apocalípticos integrados lá do Humberto Eco, né, uma expressão famosa do Humberto Eco, né, nossa sociedade pós-moderna, nós vamos ter dois tipos de pessoas, os apocalípticos, o mundo acabou, nós vamos ter os integrados, que vai bater, por exemplo, no pós-humanismo, né, que é uma expressão hoje muito estudada, né, uma coisa que está sendo muito comentada em diversos lugares. Então, o pós-humanismo seria a integração do humano à máquina, né, a superação do humano ali pela máquina e tal. A gente caiu numa outra distopia, né, estão apagando a humanidade dentro de nós. Estamos virando números. Opa, já tinha virado lá na Revolução Industrial, mas a gente continua virando números aqui, né? Campo de concentração, depois a gente vira número, mas hoje a gente é o número da carteira de trabalho ou do registro do Uber e está tocando o bonde.
A minha questão pessoal, até como literato mesmo, como alguém que escreve literatura, que gosta de ficção, o Júlio também escreve e tal, esse não ficar conformado com aquele final que já está definido. Para um escritor, uma das piores coisas para alguém que vai escrever alguma coisa é escrever alguma coisa óbvia. Então, quando a gente começa a escrever uma história, e aí, não, mas no final, então vai ter aquela história da redenção, ou vai ter aquela coisa de que a civilização está ferrada de vez, ou vai ter o Adão, né? O Adão que vai recomeçar toda a história da humanidade, que não sei o quê, tal, tal, tal. E aí me dá uma coisa que é, como fugir disso? E o que seria fugir disso? Né? Então, eu tenho trabalhado com uma perspectiva, eu gostaria de tentar escrever uns contos de ficção científica, de tentar chegar nos exercícios criativos, que seria tentar trabalhar com a ideia de uma perspectiva transcendente da tecnologia. Né? De uma perspectiva em que a gente não perca, não é as rédeas da tecnologia, que a gente não perca as rédeas da nossa vida. E o que significa narrativamente, ficcionalmente, experimentar isso, assumir isso, né? O risco de manter o controle sobre a consciência da vida. Né? O que é isso? Dialogar com a máquina, disputar com a máquina, ganhar da máquina, ser vencido pela máquina. Não, aí são as hipóteses, as possibilidades aí de explorar isso. Tem tido muito evento, muita encontro, oficina, não sei se vocês estão acompanhando isso, ou se o meu algoritmo que já está trazendo isso para mim, que eu já vi uns 4, 5 eventos nos últimos 3 meses de ficção científica brasileira. Ficção científica AA brasileira. Né? Tá tendo um boom pelo país disso. As pessoas estão muito preocupadas em como trazer essa temática, como quebrar a narrativa brasileira. Isso é uma coisa que eu gosto de observar em aulas, gente. A narrativa brasileira, a nossa narrativa, por causa do modernismo, por causa do romantismo e tal, a gente construiu uma literatura muito baseada no drama, muito baseada no naturalismo, o romance de costumes. Então, quando a gente vai assistir um filme brasileiro, normalmente o que parece brasileiro é uma comédia de costumes. Isso parece brasileiro. Agora, você vai fazer uma ficção científica, você vai fazer um filme de terror, parece paródia. Raramente a pessoa consegue chegar no clima o clima do gênero, ele não consegue. Ele faz um pastiche, ele faz uma paródia. Se tentar ser engraçado, aí mas parece que é o Brasil, né? O humor. O Brasil é rir. O Brasil é fazer de uma maneira que não convence. Então, vamos logo para o escracho. Trabalha com escracho e tal. E eu não acredito nisso. Eu acho que tem uma literatura para ser construída aí com densidade, com clima, com estilo, né? Vou usar uma frase, uma palavra da literatura. Uma literatura de estilo que traga ficção científica para uma sensibilidade brasileira. Né? E isso aí vem, não sei o que já estão escrevendo, pode ser que isso já esteja rolando por aí, né? Ou que já exista até de décadas passadas, tá, gente? Que é outro problema do Brasil, né? A gente não sabe o que já foi feito, a gente não tem uma disponibilidade daquilo que foi feito. Então, para mim, seria essa questão aí de chegar num transhumanismo, né? A transcendência da tecnologia, fazer a tecnologia virar outra coisa, ter outra relação. Eu não vou lembrar agora se é o próprio Asimov, mas tem um escritor que ele fala alguma coisa de que toda tecnologia devia ser vista como magia. Né? No fim, qualquer homem do passado que olhasse para as nossas tecnologias comuns e tal, ele olharia com um olhar de maravilhamento e tal. Mas o que é esse maravilhamento? Como pensamento, como atitude e tal, e manter isso. Né? Eu lembro que, quando eu era jovenzinho, o celular começou a ficar popular e tal. Eu lembro que eu estava até no Cine Metrópolis e tal, e eu fiquei numa discussão imensa com uma amiga da época, porque eu era de letras, ela era de comunicação, né, e tal, que para ela o celular já era uma coisa completamente banalizada. E eu só via na televisão, só via em um lugar ou outro, eu via o celular e tal. Mas já era comum, já era uma coisa muito comum. Mas para mim eu ficava muito maravilhado quando eu pensava naquilo de você ter uma coisa equivalente a uma rádio no seu bolso. Eu entrava no estúdio de rádio e via um negócio daquele tamanho de transmissor, e aí eu olhava para o celular e ficava pequenininho. Eu falei, gente, a miniaturização, você está carregando um transmissor em tempo real. Isso nunca existiu como tecnologia. E ela achava extremamente banal. Eu falei, Orlando, por que você está procurando ovo em cabeça, cabelo em casca de ovo? Por que você está, sabe, já passou, já estamos em outra. Eu falei, não, que isso estamos em outra? Né? A gente ainda não entrou no efeito disso. Aí hoje a gente fala, sei lá, sobre ubiquidade, né? Palavra horrorosa
né? Ubiquidade, a presença simultânea de tudo e tal. Daqui a pouco não vai mais ter celular, né? Daqui a pouco vai ser implante, daqui a pouco vai ser um chip. Né? É uma pedra que já está, né? A Elba Ramalho está chipada muito antes de nós. Mas a gente vai começar a se comunicar com uma coisa que está ali captando frequência elétrica do cérebro. Para onde que a gente vai chegar com isso? A linguagem oral vai desaparecer? As pessoas vão se comunicar só pelo pensamento, de fato, trocar. E o que, que é isso? Né? Qual é a velocidade? Se você trocar pensamento sem palavras, se você trocar pensamento sem língua, qual é a velocidade que você tem para isso? Então, assim, aí volta de novo para uma coisa que realmente é ficção científica ainda, embora já esteja, né, tudo tecnologia que já está em experimentação por aí, já está caminhando por aí. Gente, então, depois de falar esse tanto todo aí, queria, então, abrir para vocês que estão aqui, o pessoal que veio, queria agradecer bastante, tá? Sara, Antônia, Camila, Célio, Fael, a Flávia, Jackson, o Júlio que está aqui, Poliana, Robson e Rodolfo, tá? Obrigado aí pela presença de vocês. E aí eu devolvo a palavra para vocês. Quem quiser se apresentar. A gente não precisa ser todo mundo se apresentar, que já tem uma quantidade de pessoas aqui, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma questão para o Júlio, quiser colocar alguma questão para mim, ou algum tipo de esclarecimento, fica à vontade aí, beleza? E aí a gente vai trocando uma bolinha. Deixou aqui um comentário no chat. Eu tô meio perdido com o chat, tá, gente? Pipoca chat para um lado, aí a hora de a galera entrar no Zoom, aí eu fico olhando aqui, mas eu acho que todo mundo tinha que entrar, entrou. Olha, Fael colocou algumas questõezinhas. Tá, quem colocou? Questão Júlio lá em cima tinha colocado, né? Mitos fundadores das distopias, né? Frankenstein, Mary Shelley. Então a gente volta, né? Lá no século XIX com a Mary Shelley e tal, que eu gosto muito de acentuar isso, né? A Mary Shelley sozinha cria um gênero literário. Né? Isso é uma pretensão para um ser humano que quase, nem ela tinha essa pretensão, né? Ela escreve uma história, mas ela dessa história para frente ali, ela fixa padrão, né? Gênero literário são padrões ali de expressão, fórmulas, né? Imagens cristalizadas, isso vai formando um gênero e a Mary Shelley faz isso com maestria. Algumas pessoas, eu vi algumas discussões por aí, algumas pessoas não colocam o Frankenstein na categoria da inteligência artificial. É ficção científica, com certeza, mas como o corpo do Frankenstein ainda é orgânico, aí o cérebro dele é orgânico e tal, uma galera diz que não entrou nada, né, uma programação e tal, não tem nada desse sentido, aí não associa tanto com a inteligência artificial, mas é ficção científica inauguradora. Né? Fael falou aqui, né, um dos primeiros personagens brasileiros de videogames é o monstro amazônico Blanca, de Street Fighter. É isso aí. Aí vem onde que o Brasil vai parar nas representações. Né? Quando a gente é encaixado. Nós normalmente não somos lembrados. Quando a gente é lembrado, normalmente a gente é lembrado com estereótipo. Dentro da cultura de massa, então, mais ainda. Né? Rodolfo falando aqui que Blanca nem era brasileira. Blanca não era brasileira. Então. Personagens brasileiros são monstros amazônicos, criaturas pouco inteligentes. Então, repara como isso traduz de uma maneira muito imagética, de uma maneira muito figurada, mas isso traduz um valor. Né? Isso é um valor, necessariamente. Como é que o latino-americano, né? Cucaracha, né? Você botou ali e tal. Então, o preguiçoso, o próprio Asimov, tá? Quando vocês pegarem o Asimov e estiverem caminhando lá no final do Eu, Robô, tem acho que é o último conto, não vou lembrar o nome dele agora, o último conto é uma visita da Susan, que ela vai nos 5 continentes para conversar com os gestores das supermáquinas, das inteligências continentais e tal, não sei o quê. E aí, quando ela chega na América do Sul, ela vai visitar a América do Sul, é o escritório mais esculhambado. Então, desde 1950, né? No máximo, a primeira antologia, né? A antologia foi publicada em 1950. Né? Entre os anos 30 e os anos 50, o Asimov já registrou, né? Isso deve ter sido por volta dos anos 40, pós-guerra já, né? Já deve ser, porque já está falando numa organização mundial, né? E tal. Então já deve ser uma coisa pós-guerra, 45, 50. E quando ele descreve a América do Sul, ele fala: oh, o cara não é nem burro, mas é preguiçoso.
ele podia consertar as coisas, mas ele não conserta, porque ele prefere o jeitinho. Ele não chega a usar a expressão jeitinho, ele falou outra coisa. E aí você, caramba, o nosso estereótipo já está todo lá. Né? E aí misturou latino-americano, mas para nós brasileiros a gente vai ler aquilo ali completamente. Então, assim, tem visão de mundo, tem ideologia. Né? A representação é necessariamente ideológica, ela reflete polos, né? Ela reflete polarizações na cabeça das pessoas. E aí o Brasil, né? Nossa representação de Brasil, acaba dando essa pegada aí. Aí a gente vai ser sempre o primitivo, né? O Rio de Janeiro sempre está perto do Amazonas, você sempre tem uma coisa que mistura com indígenas, em que uma hora vira um indígena que é asteca, que é maia, nunca só o índio brasileiro. Então, assim, a gente não é enxergado. O Brasil não é enxergado no mundo. E isso tem uma série de questões aí, não vou nem entrar nessas questões agora. Bom, Júlio mencionou aqui, né? Metrópolis, do Fritz Lang. Eu estava até dando uma olhadinha nele há um tempinho aqui. A gente pode fazer um dia uma sessão, fazer uma sala, né? Dá para ver filme no Facebook, hoje dá para botar salas virtuais e assistir em conjunto. E, gente, é muito legal, porque, ainda mais hoje que as cópias são restauradas, né? Que você vai assistir as cópias, elas são restauradas, esses filmes são muito significativos. Né? É um filme muito complexo, ele já tem narrativa complexa. Então, Metrópolis onde aparece, né, no cinema configurado mesmo ali, tá o humanoide todo certinho, o robô, a ideia da consciência, né, o robô com consciência, não é mais só o autômato mecânico, né, é o autômato consciente e tal. E aí começa a provocar esse pensamento sobre as consequências disso. Metrópolis, fundamentalmente, vai jogar essa questão aí de consequências. O que é trazer esse elemento novo para o mundo? O que é inserir no mundo um elemento que ainda não existia? Né? A palavra mundo é organização. Né? Mundo é aquilo que é organizado. O que acontece quando eu boto uma outra coisa dentro da minha organização? Eu reforço a organização, eu desestabilizo a organização. Célio falou que foi inspirador para outras obras de ficção científica, incluindo Guerra nas Estrelas. Aí a gente vai tendo isso que a gente lá na literatura chama da intertextualidade, né? Uma história provoca outra história, né? Ninguém nunca cria uma história do nada. Todo mundo está sempre retomando, né? Eu gosto muito de uma frase que ela vem da Carta aos Pisões, eu não vou lembrar agora quem é o autor, mas sei que é do século II a.C., e que eu prefiro como Chico Anísio falava. Chico Anísio simplificava a frase e ele dizia assim: piada nova para gente velha, piada velha para gente nova. Então, todo escritor, todo autor, todo criador, ele está ali numa coisa que, dependendo do que ele vai fazer, tem uma hora ali que ele retoma uma ideia, ele retoma um cenário, ele retoma um mote, né? Um mote, né? Aquilo que empurra a narrativa, tal, uma intriga e tal, e aí ele vai e modifica as outras coisas, e altera as outras coisas. A questão é qual é a premissa e qual é a finalidade desse autor. Nós, na literatura, questão da crítica literária e tal, o que ele está manipulando, como ele está manipulando e para quê. A finalidade é importante. Né? E aí hoje tem poucos estudos de autor. Né? O autor, todo mundo já deve ter visto a expressão, né? A morte do autor, parece que o autor se tornou menos importante na nossa cultura, na nossa civilização. E eu também acho que isso é um grande engano, porque isso para mim é uma coisa de desmobilização exatamente do pensamento intelectual, né? O pensamento intelectual tem que estar fechado em algumas coisas que são úteis e nas outras aqui elas não são muito úteis, vamos tirar. Bom, a gente já voltei a falar demais. Professor, gente, esse inferno. A gente começa a falar, a gente não para mais. Quem mais quer dar uma faladinha aí? Fael, quer falar alguma coisa? Você escreveu aqui. Ei, Jets. Bonito. Júlio, você postou mais alguma coisinha aqui? Estou lembrando que os robôs no cenário pós-moderno. A gente tem a figura do monstro na modernidade como contraponto. O robô é o Estou aqui outro. comentando, falando sozinho em casa, você viu, né, Orlando? É isso aí. Então, eu acho que o robô ele ocupou o lugar do monstro, né? Muitas vezes, né, na ficção contemporânea. Não que o monstro tenha desaparecido, mas o robô está aí sintonizado com esses avanços tecnológicos, né? Científicos. Acho que tem tudo a ver. Exatamente. E aí a gente tem aquela coisa que é quando você começa a mexer na iconografia, você vai desmobilizando, né? Você vai desmontando aquela iconografia
E a ideia do monstro você vai transplantando, você vai passando para um outro lugar, tirou a aparência, sei lá, gótica, né? Você pode pegar várias coisas que funcionariam na literatura do século XIX, no fantasma. Você pode trazer a lógica do medo do fantasma, tal, vestir ele dentro de um dispositivo sem sobrenatural, sem trazer ele de sobrenatural, e tentar provocar o mesmo efeito que você conseguia no século XIX. Você pode tentar trazer aquilo para dentro de um objeto contemporâneo, como um computador, como um programa de computador, como um algoritmo, a inteligência, né? Tem um desenho muito famoso, Ghost in the Shell, né, que deu origem para Matrix, né, o desenho. Olha na câmera aqui, ó. Ah, garoto! Eu tava exatamente no meio do caminho que tava falando um negócio, me veio exatamente o Ghost in the Shell na cabeça. E como o Oriente, às vezes, ele tem uma percepção um pouco diferente do que a gente está acostumado. Enquanto às vezes a gente tem essa percepção do robô frio, metálico lá, você tem o Oriente vindo com essa discussão de tipo, até onde a máquina é a máquina e até onde o humano é o humano. Como é que você determina o que é um ser humano, o que é uma máquina, quando se você tem um cérebro de um humano num corpo de máquina. Perfeito, Rodolfo. Aí você faz um corte de águas assim, por quê? A gente está, desde o começo da nossa prosa, a gente está falando o quê? Numa perspectiva ocidental de uma consciência que se projeta sobre a tecnologia. Se essa consciência ela é moderna, né, individualista, né, valorizadora da ideia do sujeito, da atomização do sujeito, a narrativa sempre vai refletir para isso. Aí quando você vai para uma outra cultura, com o conceito de Zen, né, com outra perspectiva e tal, aí você dilui a consciência dentro de uma outra coisa. Né? Nós fazemos a ideia do holismo, né? Nós fazemos parte de um ecossistema, nós fazemos parte de uma máquina maior de comportamentos e tal, até a ideia do que se define como vida se transforma nessa hora, né? Se modifica. Pra vocês terem uma ideia, os gregos, tem uma palavra dos gregos que é a seguinte: os gregos usam bios para indivíduo, né? O Orlando é um bios, né? Um passarinho é um bios, e eles têm uma outra palavra para ser humano que é zoé, né? Zoé é a espécie humana. Só que aí, na passagem para o romano, para o latim, na passagem para as línguas modernas e tal, a palavra zoé se perdeu para nós. A gente tem a expressão raça humana, a gente usa a expressão raça humana e tal, mas eles tinham uma coisa mais coladinha ali que nós não referimos muito. Nós começamos com uma coisa de uma perspectiva individualista. Então, quando a gente vai para Ghost in the Shell, quando a gente vai para os mangás, quando a gente vai para a narrativa toda oriental, por mais que essas narrativas tenham sido colonizadas também, porque elas se ocidentalizaram muito, mas elas fundem elementos. Elas carregam elementos, né? Tanto que tem hora que algumas narrativas chegam a ficar difíceis para a gente poder acompanhar, porque a gente tem uma expectativa, né? A saga, né, do protagonista. A gente tem uma fixação com o protagonista. A história tem que se organizar toda em torno de um personagem. Amplia aí. Ah, isso aí, isso aí. Campbell, né? Famosíssimo. O caminho do mito aí. E é isso, Rodolfo, é isso aí mesmo. Aí a gente tem uma. Aí volta para isso assim, que é entre curtir, né, entre aproveitar a literatura de ficção científica e brincar com ela, escrever e tal, é que esse contato com uma outra matriz de cultura te permite questionar e identificar os seus próprios estereótipos de cultura, os nossos estereótipos de cultura. Então, esse individualismo exacerbado, que a gente fala tanto que é característico da cultura ocidental, quando a gente vai para a literatura oriental, a gente vê muito. Né? A nossa literatura nacional, vamos botar assim, ela voltou a cair muito nesse tipo de coisa. Né? Uma literatura que está muito baseada no eu, uma literatura que está muito baseada na experiência de si, que muitas vezes se confunde com a tal expressão lugar de fala, né? Em nome da expressão lugar de fala e tal. E aí você corre um risco muito grande de criar uma narrativa narcisista, megalomaníaca, é outra palavra, megalo alguma coisa, egóica, desculpa. Né? Você tem uma coisa ali de fechar uma narrativa, a gente brinca muito em teoria da literatura, que a gente fala que é a narrativa de umbigo.
aquela narrativa do blog, que passou a ver um pouco literatura, e que hoje você tem milhares e milhares de pessoas que estão fazendo. As pessoas estão começando a brincar com poesia hoje com esse tipo de coisa, né? Como eu me vejo, como eu sou, como eu quero, como que eu devia ser, o que aconteceu comigo e tal. E depois dá uma desaflorada para uma outra coisa, para quem avança na literatura de fato, vai dar essa aflorada. E aí vem como quebrar o estereótipo na cabeça da gente. Se abrindo para outras referências e pensando, né, relacionando essas referências com as necessidades de expressão da nossa cultura. Que aí eu vou subir de novo lá na fala do Júlio, né, na fala inicial, que quando a gente falou em consciência, consciência autoral, consciência histórica, a gente está falando de um cálculo. Né? O que é autoria? Né? Autoria é uma escolha. Você escolheu que personagem, você escolheu que vocabulário, você escolheu se a frase vai ser curta, se a frase vai ser longa. Isso é autoria, isso é um motor funcionando. Né? E aí vem, hoje em dia, sei lá, deve ter uns 30 anos que eu estudo literatura. Tem uma pergunta que eu sempre faço, qualquer mesa que me chamem de escritores e tal, eu sempre pergunto para quem está comigo na mesa, qual é o seu projeto autoral? Quase ninguém tem, quase ninguém sabe falar. O cara não sabe. Eu escrevo, eu gosto de escrever, né? Eu escrevo bem, eu sei que eu escrevo bem, mas para que você está escrevendo? Por que os outros vão parar para ler o que você está escrevendo? Então, você tem que ter uma pretensão aí, tem que ter uma presunção aí de visão. Se a pessoa não tiver uma presunção de que ela consegue ver, ela não consegue falar. Então, ela precisa achar que ela vê. E aí vem, como que ela cria o espaço de visão? Né? É espaço de se abrir para outras referências culturais. É o espaço de se abrir para a história da literatura. Né? O que é a ficção científica? O que é a ficção científica russa? Né? O que é a ficção científica americana? O que é a ficção científica francesa? Né? O Júlio Verne, né? Todo mundo lembra bem do nome do Júlio Verne. Júlio Verne tem um livro chamado Paris no século XX. Tá? Quem puder localizar esse livro, dá uma folheadinha nesse livro. Não é um livro bom, um romance ruim, tá? Estilo, andamento e tal, não é uma maravilha. Mas ele tem um negócio que eu acho tão fantástico, que é o seguinte: o livro se passa antes da Primeira Guerra Mundial. Então, todo aquele papo do Wasteland, todo o papo da distopia apocalíptica, desculpa, não é distopia, mas o apocalíptico da coisa é posterior. O Júlio Verne escreve ainda no século XIX. Então, ele não tem isso. Ele ainda está com uma coisa de que a revolução industrial, que a explosão da tecnologia, que o desenvolvimento do capitalismo, que a colonização, ele está nessa lógica toda, Júlio Verne. Né? E aí ele inventa uma coisa, que Paris no século XX, se eu não me engano, é 1894, 1994. Eu acho que o livro se passa em 84 ou 94. E a coisa mais relevante que eu tenho na cabeça é que ele descreve a França, um país colonialista, imperialista, tal, isso aqui. Ele descreve a França 100 anos no futuro com uma sociedade toda baseada em conhecimento. Não tem dinheiro na França do Júlio Verne no final do século XX. Dinheiro é conhecimento, é capital intelectual. Ele fala, vamos abolir o dinheiro, as pessoas valem pelo currículo que elas têm, e aí a quanto que ela tem disponível no banco depende de quanto conhecimento ela tem para botar na sociedade. Tal, não sei o quê. Eu levei um tapa quando eu li isso. Né? Uma outra visão de futuro. Só que uma visão de futuro que foi cancelada, apagada, né? Perdeu impacto. Não quer dizer que é um mundo perfeito. Tinha problemas sociais, tinha outras questões que apareciam, tal, né? Relações humanas e tal, que dava dinâmica de drama, que dava uma dinâmica lá de problemas acontecendo. Nenhuma história vai desenrolar sem problema. Toda história precisa apresentar um problema. Mas apresentar um problema não é necessariamente configurar uma distopia. Né? E aí o Júlio Verne é um cara que tenta também caminhar um pouco por isso daí de não estar num negativismo com relação ao futuro ou não estar num negativismo com relação às tecnologias que trazem o futuro. Ele aposta. Né? A gente ainda está no progresso. Ele ainda é um pensamento de progresso. Estamos caminhando para um futuro legal para a humanidade, para um futuro bonito para a humanidade. Percalços, mas construiremos isso. Então, Júlio Verne é um pré ainda dos clássicos da ficção científica que apresenta a visão
inovadora, talvez eu botar um aspas aí, inovador, mas ele apresenta uma visão diferente do que a gente está acostumado. Né? Flávia... Ó, Flávia colocou aqui. Flávia, fala um pouquinho, Flávia, se apresenta para a galera. Cadê você, Flávia? Olá, gente, boa tarde. Tudo bom com vocês? Tudo. Então, eu sou lá da Letras do IFES, né? Bom, tô pensando aqui o que eu posso falar sobre vocês. Sobre mim, desculpa. Enfim, estamos aí com o projeto, estou super animada. Eu tô achando tudo muito legal, essa interação da informática com a literatura. Eu vim da informática, né? Eu fiz técnico em informática no IFES e agora eu estou me introduzindo na literatura. E nada mais legal do que esse projeto para unir essas duas coisas que eu gosto tanto. Estou muito feliz de trabalhar com o Orlando, com o Robson também. E o que mais eu posso dizer? Espero que vocês gostem dos clubes de leitura e que a gente se divirta fazendo isso, porque é bem, bem legal. Não sei mais o que dizer. Não, é isso aí. É só batismo de fogo. A Flávia, gente, ela é bolsista, tá, do IFES, e ela está dentro de um projeto chamado Agência Curiosa, tá? Depois eu vou mandar mais informação para vocês, eu vou ficar detalhando aqui agora. E ela está vindo com esse projeto dentro de um plano de trabalho experimental, em que a gente está tentando estimular o curso de letras do IFES a se aventurar pela tecnologia, principalmente a programação de computadores, principalmente a inteligência artificial. Basicamente por quê? Porque linguística é um passo da programação de computador. A linguística está quase ali dentro. Nenhum projeto sério de inteligência artificial hoje se desenvolve no mundo sem linguistas. A gente precisa. Eu vou mais à frente e eu acho que precisa de teoria da literatura, lá na inteligência artificial também. Né? Porque como é que você começa a falar sobre enquadramento, modalização, tem um monte de coisa que está num nível de linguagem discursiva que a linguística tradicional não trabalha, simplesmente não é o escopo dela. Né? Então, a literatura plot, né? A trama. Então, quer dizer, a sua consciência ela acompanha que tem uma trama acontecendo. Como é que a gente ensina uma máquina a acompanhar uma narrativa? Né? A desdobrar uma narrativa. Então, essa é a tecnologia para desenvolver. Isso não está dado. Não tem japonês que fez isso, não tem alemão que fez isso. Isso ainda está andando, isso é uma coisa que ainda está andando. Bom, aí a Flávia, gente, ela fez, então, o ensino médio dela, tecnóloga, né? Tecnóloga, Flávia? Agora me peguei a palavra, mas eu não... Foi pós-médio, informática. Pós-médio, informática. E ela já chegou para nós com a perspectiva de que ela quer ir para o mestrado na área de inteligência artificial e letras, né, e tal, quer ir para Portugal. E aí a gente comprou a ideia, trouxe ela e está dando espaço. Vamos ver até onde que ela consegue construir aí um plano de trabalho dela para isso. Né? E o que é o meu acordo de trabalho com ela, o que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo o clube de leitura em caráter experimental lá no IFES. O clube de leitura de ficção científica, a gente está trabalhando com a coordenação de curso de letras, começando a buscar os alunos, começando a buscar professores, embora os clubes de leitura não sejam restritos a letras, tá? Esse vamos dizer, um subprojeto que está dentro do trabalho da Flávia, né? O que vai acontecer se a gente conseguir botar 10, 15 alunos de letras, lendo muito ficção científica, brincando muito com programação de computador, o que vai acontecer nesse grupo? Então, isso é um experimento institucional que a gente está tentando fazer. Né? E nisso, aquela história que o conceito é clube de cultura, clube de tecnologia. Né? Então, se o aluno vier, experimentou, não gostou, achou sacal, né? Achou chato, é só reconhecer padrão, não sei o que, ele vai embora. É diferente de uma aula. É diferente de se cadastrar num projeto e criar um vínculo para ficar um ano num projeto e tal, de alguma coisa. Então, os clubes de cultura e de tecnologia, eles são muito mais uma estratégia de sensibilização. Tá? E aí, Júlio, se você achar que cabe e tal, a ideia de provocar o pessoal da história para fazer o mesmo movimento, né? Principalmente sobre aquilo que a gente começou a conversar um pouquinho, que é sobre essa compreensão da história da tecnologia. Tem outras questões, mas uma das coisas que eu pessoalmente queria estar pautando contigo e trazer é a gente pensar um curso de extensão, não necessariamente nós dois, achar alguém
que possa estar trabalhando esse tipo de coisa para atender uma demanda dos cursos tecnológicos, dos cursos de humanidades, que é ter uma visão ampliada do conceito de tecnologia. Né? Eu andei descobrindo uns brasileiros, tem um cara que eu não guardei o nome dele ainda, tem um brasileiro dos anos 50, o cara tem 2 livros só sobre isso, conceito de Álvaro Vieira Vieira. E o cara tem um livro inteiro. E na USP também tem o Shoso Motoyama, que inclusive morreu a semana passada de Covid, que é um dos grandes nomes da história da tecnologia e da ciência no Brasil. Massa, sabe? Então, isso, Júlio, a gente, né, o Robson está até aqui também e tal, a gente seja lá na Fábrica de Ideias, seja nos cursos tecnológicos, nos cursos da UFES também, né, e tal, a gente fazer um semináriozinho de 1 dia, 2 dias, sabe? E pegar alguém para dar essa desautomatizada. A ideia de tecnologia, tecnologia é uma engrenagem, né? Tecnologia é indústria. Aí a galera para nisso. Aí quando você começa a falar tecnologia social, aí o cara dá uma pirada. Peraí, como assim tecnologia social? Aí você tem que construir isso e aí começa a chegar. Pegar historicamente, para mim, é sempre assim, né? O primeiro chão da gente deveria ser sempre a história, né? O primeiro passo ali para a gente se sentir seguro deveria começar a passar pela história, né? Bom, aí só fechando aqui o comentário, então, sobre a Flávia, o que acontece? A gente tem algumas coisas que são experimentais, vai continuar em contato com vocês, né? No caso aqui o Rodolfo, por exemplo, ele já está no grupo, o Fael está no outro grupo com a gente também, e aí a gente começar a se provocar um pouco. A ideia é, a partir da semana que vem, né? Dia 20, né, da semana que vem, a gente vai começar a ter sessão de leitura, a gente vai fazer a mesma coisa, abrir o Zoom e tal, mas aí a gente vai vir, vai começar a ler trechos, né, se for o caso, vai ler o conto todo para todo mundo, mas cada um anotar, né, um trechinho que gostou, uma passagem, e ficar discutindo, conversando. É isso que vai rolar. Mas a ideia é que a gente tenha um sisteminha que vá permitindo as pessoas se cadastrarem e começar a formar grupos autônomos, grupos independentes, grupos pequenos de leitura, que a gente vai ajudando a organizar, vai ajudando a dar uma preparada, né, assim, mas que na hora da leitura não tem que ter um professor universitário, que não tem que ter um professor de literatura e tal, tem que ter leitor. Tem que ter gente que gosta das imóveis, tem que ter gente que quer ler o robô e tal, e aí senta e começa a ler. Semana que vem eu vou ler o Conto Hobby, né? Dar uma passadinha num conto só, para dar tempo de conversar e tal. Na outra semana eu vou pegar mais 2 contos, vou fazer um acompanhamento, e aí nessas 2 semanas a gente vai estar tentando formar células para esses grupos continuarem a fazer suas leituras sozinhos. E aí, quando precisar da gente, trocar uma figurinha, bater uma bola e tal, mas que os grupos vão tendo essa autonomia. Então, é mais ou menos essa dinâmica que a gente vai começar a experimentar, né? E tentando fazer a maior divulgação possível nesses cursos que são mais próximos da gente institucionalmente, IFES e UFES. Né? Eu já mandei alguma divulgação para a FAESA, com os cursos tecnológicos lá, já comentei com algumas pessoas da UVV, se passar, né, a divulgação do que a gente está fazendo, mas quanto mais longe, mais difícil de entender o que a gente está fazendo. Então, se a Flávia, né, pega a galera do curso dela, a gente vai trocando uma figurinha, cada vez que a gente conversa, vai ficando mais claro, cada vez vai chegando uma clareza. Se a gente fizer isso na UFES, também vai. Então, daqui a pouco a gente pega a galera da UFES, junto com a galera do IFES, e aí eles vão estar trocando figurinhas. No fim do ano, ou quando o Covid passar, o dia que o Covid passar, aí a gente vai começar a ter encontros presenciais. Tá? Então, a gente passou, sei lá, 6 meses lendo Asimov. Um dia, gente, vai ter um chopp. Um dia vai se tomar o chopp do Asimov. E aí a ideia é que nesse dia do chopp pode ter 20, pode ter 30, pode ter 50 pessoas. A gente vai para o shopping, a gente vai para uma praça, né? A gente aluga uma casa, pega um sítio de alguém, alguma coisa assim, e faz um encontro de uma galera. E a ideia é que isso seja permanente, a ideia é que isso faça isso com a Asimov, mas que faça isso com a Clarice Lispector, que faça isso com Guimarães Rosa. E aí são grupos de leitores o ponto de partida do programa Relei Fazer é o seguinte, é que objetos de cultura, os artefatos, eles são, na verdade, entre outras coisas, eles são identificadores. Então, se você estiver andando na rua e você tem uma tatuagem, quem está passando de longe e gosta de tatuagem, fica de olho em você. Se você tem uma camiseta de rock, uma banda, e vem uma pessoa que gosta daquela banda, ela fica com vontade de falar com você. Né? Então, livro é uma coisa muito mais íntima do que uma camiseta, do que uma tatuagem.
O livro é uma coisa que está muito mais dentro da gente do que uma camiseta, do que uma tatuagem. Então, quando a gente chegou a gostar de um livro, raramente a gente consegue encontrar alguém que já leu o mesmo livro para conversar. Isso é uma das piores tragédias para o leitor. Isso é o que mata o leitor no Brasil. Porque a leitura no Brasil, ela não está associada com prática social. Ela está associada com prática pedagógica. Ela está associada com cognição. Ela é um instrumento de cognição que você vai ter. Isso é ótimo, né? Para quem é leitor, sistemático, perfeito. Eu adoro ficar sozinho, sou antissocial, me escondo no meu canto ali, fico lendo os meus livrinhos e tal. O problema é na hora de reinserir isso. O problema é o que eu faço com o que eu li. Aí o que eu faço com o que eu li fica doideira, né? Mas você está lendo muito, você vai ficar doido, hein? Vocês já devem ter ouvido isso na vida de vocês, né? A única maneira de uma pessoa que leu muito não se sentir maluca é encontrar outras pessoas que leram muito. Não tem outra opção. Então, o Reler e Fazer, a gente começou a entender isso. Quem é que está lendo Dostoiévski lá na Serra? Quem é que está lendo Dostoiévski lá em Domingos Martins? Quem é que está lendo Dostoiévski lá em Irupi? Sabe, essas pessoas têm o direito de se encontrar. As pessoas têm o direito de tomar um café, sabe? Elas merecem isso. Então, assim, a bandeira do Reler e Fazer, no fim das contas, é essa. É permitir que o leitor tenha relações de comunidade, que ele tenha relações de grupo, que ele possa conviver num grupo que ele se sinta à vontade. Né? Sabe, o cara do futebol, porra, passou o jogo do futebol, você pode sair na rua berrando, você vai encontrar um maluco que você nunca viu na vida, vai sentar com o cara e vai ficar falando do futebol. Livro, isso nunca vai acontecer. Se a gente não provocar, os leitores não vão se encantar. Tá? Então, isso é o que está por trás aqui do interesse de fazer um movimento, né? De criar um movimento, de fazer um movimento. O Robson está aqui, né? Tá mais na audiência aqui hoje, mas o Robson é um cara que trabalha com coletivos de juventude, então a gente está pensando muito isso. Né? Quais são as dinâmicas? Como que a gente coloca coisas que ajudem a construir percurso, né? Construir percurso de formação, percurso de vida, experiência de vida e tal. E aí ler não é só ler para aprender, né? Ler é ler também para estar convivendo com outras pessoas e tal. E nesse mundo do Covid, que tem muito adolescente aí, estou aqui com meu filho de 15 anos dentro de casa, tem um ano que meu filho está na frente da tela do computador jogando, gente. Então, quando sair da pandemia, nós vamos precisar ter espaço para esses jovens, para esses adolescentes, para esses pré-adolescentes reaprenderem socialização. Então, hoje a gente está batendo bola. Daqui a 6 meses, se Deus quiser, café para quem é de café, chopp para quem é de chopp, água para quem é de água, e aí a gente começar a construir rede. Aí eu vou fechar minha fala de vez e começar aqui já deu o nosso horário, que era 5h30. O que a gente está querendo é fazer uma rede de leitores, mas não uma rede educacional, não uma rede pedagógica. Leitura, literatura não é pedagogia, literatura é cultura. A gente precisa guardar isso e garantir isso para dar acesso a tudo que a literatura tem de bom. Literatura indiana, literatura chinesa, literatura suméria, né? Literatura de nerd coreano, né? Os coreanos devem estar fazendo as coisas japonesa, né? Então, quer dizer, a gente poder ter isso, se a gente for falar de currículo, a gente não vai chegar nunca nessas coisas. Então tem que ter uma baguncinha, tem que ter uma desorganizaçãozinha para deixar a gente respirar dentro desse amontoado de referências que tem aí. Né? E aí a parte acadêmica, para quem for do acadêmico, Júlio está aqui, eu estou aqui, o Robson está aqui. Quem for do acadêmico, a gente pode ir dando uma ajeitadinha ali, dando uma ajudinha para dar aquela encaminhada para onde a pessoa tiver necessidade de ir. Tá? Então, eu estou falando muito isso para a Flávia, porque ela é bolsista, mas o Rodolfo está aqui, um cara que foi legal, está lá, não sei o que o Rodolfo anda falando, fazendo ou não da vida, mas outra hora a gente vai estar conversando, tá? E, bom, gente, olha só, são 15h45, nosso horário combinado hoje era 5h30, né? Já extrapolamos para caramba. Então, assim, tá o convite, vou voltar a mandar convite para vocês e passar uma agenda. Hoje foi só um tira-gosto inicial aqui para a gente poder quebrar a garrafa de champanhe no casco do navio. Foi isso que a gente fez aqui um pouquinho. Beleza, gente? Se alguém quiser, Júlio, se você quiser dar uma despedidinha aí, e aí a gente encerra. Até a próxima. Certo. Isso. Pessoas breves. Gente, ó, muito obrigado mesmo pela participação de vocês e espero ter gravado, tá? Quando eu estiver aqui com o link da gravação, eu passo o link aí para vocês, beleza? Obrigadão, gente. Até a próxima. Até mais aí. Valeu. Valeu, Robson. Valeu, gente.